Sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical Digital aqui na Primeira Igreja Batista do IPS. Nós, nesse mês de julho, começamos uma nova série de lições através da nossa revista Palavra e Vida, onde falaremos sobre fé e verdade. É um estudo baseado nas cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Começamos então no início desse mês, hoje, o terceiro domingo, estamos na nossa terceira lição. Falamos na primeira lição sobre a questão das tentações e tal, falamos na semana passada sobre como deve ser o meu relacionamento com o próximo e hoje continuaremos, a gente vai até voltar nesse ponto daqui a pouco. Vamos orar então, entregando ao Senhor este momento que nós destinamos ao estudo da sua palavra. Pai de amor, nós agradecemos por este momento, agradecemos pela palavra revelada a nós através dos seus santos, dos seus profetas, apóstolos, aqueles que o Senhor concedeu e inspirou e revelou para que estivessem deixando para nós a sua Escritura. Que o Senhor possa nos iluminar, possa abrir nossos corações e mentes para que possamos compreender aquilo que a Tua Palavra tem para nós. Esteja conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, então continuando, nós tivemos na primeira lição, Tiago ele vem desenrolando a carta dessa forma, né? Na primeira lição a gente falou basicamente sobre o primeiro capítulo da carta, onde falamos sobre um relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e as coisas do mundo, né? Sobre as tentações. Então falamos que Deus não tenta ninguém, o homem é tentado pela sua própria cobiça. Já na semana passada, nós continuamos então falando sobre o relacionamento do homem com o seu próximo. Então que nós não devemos fazer acepção de pessoas, nós não devemos dar mais valor às pessoas que têm mais condição, principalmente financeira, né? Pelo contrário, devemos tratar todos igualmente. Isso Tiago deixa no segundo capítulo da sua carta. E continuando o segundo capítulo hoje, a gente continua também falando sobre como devemos tratar nossos irmãos. Então, no primeiro momento, fala-se sobre acepção. Agora, nesse segundo momento, fala-se sobre cuidado. É basicamente isso que Tiago está falando. Só que a nossa lição, ele fala isso através das obras. Ele faz um paralelo entre as obras e a fé para mostrar que nós devemos ter cuidado com os nossos irmãos e usa isso citando o termo obras. Então, a nossa lição de hoje é a lição de número 3, que é justamente o título, a fé e as obras. Antes da gente continuar, ou antes da gente realmente entrar na lição, é interessante que a gente compreenda, porque esse texto é muito mal interpretado, né, meus irmãos? Muitas vezes, algumas pessoas conseguem trazer desse texto, e esse texto é a partir do verso 14 do segundo capítulo da carta de Tiago, então, do verso 14 até o final da carta, nós leremos mais à frente, mas é interessante que a gente que a gente compreenda. Como eu disse, esse texto às vezes é muito mal interpretado. Algumas pessoas conseguem extrair desse texto uma lição de que a obra pode ser responsável pela salvação. E a gente vê que isso é contrário ao restante das Escrituras. A gente vê que a gente tem que ter sempre em mente, meus irmãos, que a Bíblia ela não é um texto só. Não existe um texto só na Bíblia. Eu tenho que pegar esse texto bíblico e compará-lo com outros tantos textos bíblicos para tentar extrair daí e conseguir, pela iluminação do Espírito Santo, logicamente, o que o autor quis dizer efetivamente. Qual era o objetivo dele ao escrever aquilo ali. A Bíblia tem mais de 1000 capítulos, tem mais de 30 mil versículos, meu irmão. Não dá para a gente pegar 14, 15 e extrair sem levar em consideração os demais. E é isso que a gente vai fazer. Antes da gente efetivamente falar sobre a lição, entrar na nossa lição, a gente vai tentar compreender como funciona a questão das obras. Já que a questão, e o que é mal interpretado muitas vezes, é o que Tiago fala sobre obras, a gente vai tentar ver biblicamente, ou a gente vai buscar na Bíblia, como há essa relação entre obras e fé, ou como a obra é definida na Bíblia, ou como é apresentada na Bíblia. E nós temos diversos textos bíblicos, porque muitas vezes, quando Tiago, as pessoas que interpretam que Tiago está falando que a obra pode salvar, isso vai de encontro, por exemplo, ao que Paulo diz, que a fé é suficiente para a salvação. Então a gente vai tentar compreender esse aspecto da obra dentro da estrutura bíblica, dentro da apresentação bíblica, para a gente então depois começar a falar o que Tiago efetivamente disse. No primeiro momento, lógico,
a gente vai ler, e a gente vai ler vários textos bíblicos, né, para entender isso, e a gente vai entender as obras na visão bíblica, e o primeiro texto para isso a gente vai ler Romanos 3, de 28 a 30, onde Paulo diz o seguinte: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Então, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala muito sobre essa questão da graça, né? A gente vê que algumas cartas ele realmente pesa a mão nisso aí. Romanos é uma delas. Em todas ele fala sobre graça, lógico, mas algumas ele explica de forma mais detalhada. Romanos é uma delas. E a gente vê que Paulo fala aqui sobre obras, né? Ele fala sobre obras da lei, e num aspecto muito particular. Ele está falando aqui das obras da lei e da lei do Antigo Testamento. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, tem gente que está tentando se salvar através dos rituais do Antigo Testamento, através das obras da lei, seguindo de forma pura os mandamentos da lei, sem que haja fé. E ele diz que isso é um problema, até porque, e ele coloca dessa forma, até porque o judeu tem a lei, mas o gentio, né, o incircunciso não tem. E ele coloca isso, poxa, então é só o judeu, só aquele que vai seguir a lei? Não. Tanto o circunciso quanto o incircunciso, é o termo que ele usa, né, serão salvos por meio da fé. As obras da lei não são suficientes para a salvação. Então, Paulo já começa trazendo essa característica de que as obras não são suficientes para a salvação. Em Efésios 2, 8, 9, a gente traz mais um contexto, e aí é um texto bastante conhecido, onde Paulo diz o seguinte, lá em Efésios 2, 8, 9, citando: pois vocês são salvos pela graça. Texto famosíssimo, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Olha que interessante. Paulo aqui, mais uma vez, ele coloca que nós somos salvos pela misericórdia de Deus, através da graça de Deus, e não somos salvos por obras. E não somos salvos por obras para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém ache que resolveu o problema por conta própria. Ah, eu fiz uma opção de coisa e tal. Agora, a gente tem que entender o seguinte, Paulo está escrevendo, e se a gente pegar o contexto, porque não dá para a gente ler todo o capítulo aqui, ou a carta como um todo, que seria o ideal. Pelo menos o primeiro e o segundo capítulo, né? Já que está no 2, a gente entenderia melhor. Mas, para a gente poder compreender, Paulo está escrevendo aqui para os gentios. Aí a gente vai falar gentios, aquele que não tem uma descendência, ou não é descendente dos judeus, ou não faz parte desse grupo. Paulo está escrevendo para os gentios. E aí a gente vê o seguinte, se ele fala para os judeus que as obras da lei não resolvem, ou as obras da lei não resolvem para a salvação, agora ele está escrevendo para os gentios dizendo que não há salvação por meio das obras. A gente pode compreender desse texto de que, e ele vem narrando que nós vivíamos uma vida de pecado, ele começa o capítulo 2 falando isso, nós estávamos presos aos pecados, mas que a graça de Deus veio e trouxe salvação, e ela não vem por meio das obras. A gente pode compreender esse texto, e aí como um texto mais voltado para os gentios, que inicialmente Paulo está falando que nenhuma prática, e aí podem ser práticas religiosas também dos gentios. Também é normal que os povos tenham, em geral, práticas religiosas, assim como o judeu tinha a lei, só que a lei do judeu foi entregue pelo próprio Deus. Mas os povos tinham práticas religiosas. E até mesmo essas práticas religiosas poderiam ser rituais, poderiam ser sacrifícios, poderiam ser símbolos, e poderia ser também uma ajuda social, essa coisa toda. Mas que isso não era suficiente. E Paulo, quando ele continua depois disso, né, ele diz que isso não é suficiente, não, ele diz que isso não salva, né, é isso que ele está dizendo. Não é por meio disso, é só por meio da fé. E aí ele continua narrando e ele chega no judeu também, ele falando, olha, o judeu, por exemplo, tinha a lei. E a lei não resolve, a lei também não resolve. Porque Deus, é como se ele dissesse assim, olha, vocês tinham os rituais de vocês, os judeus tinham os rituais deles, temos os rituais, eles se incluem, né? Nós temos os nossos rituais, mas Deus dividiu, ele quebrou esse muro. Né? Ele não dividiu, ele uniu. Né? Ele quebrou esse muro e uniu esses dois povos num único povo, que é a igreja. Então, qualquer ritual, qualquer coisa, não resolve nada. Isso é o que ele deixa lá em Efésios. Agora, quando a gente chega em Tiago, a gente não vai falar profundamente sobre Tiago, agora a gente vai ver outros textos, porque a gente vai ler
o texto de Tiago aqui e vai compreendê-lo melhor. Isso é só um panorama geral. Quando a gente chega em Tiago, Tiago defende o seguinte, ele também não defende que nós seremos salvos pela obra. Ele defende que a obra é um fruto da fé. É isso que Tiago está dizendo. E a gente vai ver ao longo da lição. Que quando você tem fé, naturalmente essa fé frutifica através de obras. E uma obra muito específica. Ele usa até como exemplo uma obra muito específica que é o cuidado com o próximo. Né? E a gente vai ver depois. E isso se enquadra muito bem porque ele está falando do relacionamento com o próximo. Antes ele estava falando justamente sobre isso, para não fazer acepção de pessoas. E parece que ele traz essa questão das obras agora para dizer assim, olha, você não pode fazer acepção de pessoas, mas também não adianta você achar que você só fazendo pelo próximo, exclusivamente, ou fazendo obras ou qualquer outra coisa assim, você vai se resolver. Você tem que fazer sim. Você tem que fazer, porque isso é fruto da fé. Então você tem que olhar com cuidado para o seu próximo. Tem que olhar com carinho para o seu próximo. Mas isso não é suficiente. E a gente vai ver que isso se alinha muito com o que João fala, que a gente estudou até no trimestre passado. João, na sua primeira carta, 1 João 3, 17 e 18, ele fala muito próximo ao que Tiago diz. Ele diz o seguinte, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então o que Tiago fala se alinha ao que João fala, que a gente, quando está no caminho do Senhor, quando está próximo de Deus, isso João vem falando, né, ao longo da carta, a gente vai olhar para o nosso irmão com cuidado, com carinho, com zelo. E isso é obra, é fruto da fé e da comunhão com Deus. E a gente vê, olha que coisa interessante, que Paulo também fala sobre obras. E ele também fala que nós faremos obras. A gente leu Efésios 2, 8 e 9, mas se a gente pegar Efésios 2, 10, que está na sequência, o que Paulo diz? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, Paulo, como uma interpretação para esse texto, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, nós também faremos obras. Deus, inclusive, preparou obras para que nós fizéssemos. O próprio Deus preparou. E essa obra, ela pode ser encarada de algumas maneiras. Pode ser a própria obra religiosa, né? O evangelismo, as missões, mas também o cuidado com o próximo, porque Paulo defende muito esse cuidado com o próximo. Se a gente olhar, quando Paulo fala sobre relacionamento, sobre como devemos tratar o nosso irmão, a gente vê Gálatas 5:22, quando ele fala sobre o fruto do Espírito, o que ele diz? Mas o fruto do Espírito é amor, começa com amor. O amor que João diz que tem que desembocar. João disse que se eu não tenho cuidado com o meu irmão, eu não estou amando. Então ele começa amor, alegria, paz. Aí ele entra gentileza, paciência e bondade. Bom, isso aí, paciência, gentileza e bondade, é claro que ele está falando no relacionamento entre pessoas. Porque se ele falar amor, alegria, coisa muito natural. Paz, aí ele entra gentileza, paciência e bondade. É claro que é no relacionamento com o próximo. E aí a gente vê a paciência que eu tenho que ter com o próximo, a gentileza, cuidar com carinho e a bondade, que é justamente estar olhando pela necessidade dele. Então Paulo também coloca que o fruto do Espírito, ou seja, o fruto do relacionamento do homem com Deus, o fruto do Espírito que mora em nós, que passa a habitar em nós por meio da nossa justificação, que vem pela fé, é o cuidado com o próximo. Também se classifica em obras. Olha que coisa interessante, Paulo também defende a mesma coisa que Tiago. Não há contradição entre eles. Em 1 Timóteo 5:8, Paulo quase que repete, né? Quase uma repetição das palavras aí. Olha o que Paulo diz. Se alguém não tem cuidado dos seus, é claro que ele está citando essa repetição de João e de Tiago, né? Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Olha o que Paulo está dizendo, se você não cuida dos seus, obras, ué, cuidado não é obra? Isso, o cuidado, o zelo é obra. Se você não cuida do seu, você negou a fé. Ué, Tiago não fala isso? A gente vai até estudar de forma mais minuciosa, né? Mas ele fala exatamente isso, né? Que a fé sem obra é morta. Né? Então, Paulo diz isso em 1 Timóteo. Então, a gente às vezes coloca assim, não, Paulo ele defende a fé, mas ele coloca a obra como nada, ou ele não fala nada sobre obra. Não, Paulo fala bastante sobre isso. Também como um fruto da fé.
que é o que Tiago também defende. A gente vai encontrar, por exemplo, essa questão da fé, da obra como fruto, a gente encontra o próprio Jesus falando isso. Lá em Mateus 7, de 15 a 17, Jesus diz o seguinte, e aí olha o cuidado, né? Olha a questão. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos, ou seja, por suas obras, vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má produz frutos maus. Olha só, Jesus está falando aqui sobre os falsos profetas, que a gente vai reconhecer através das obras deles. Olha que coisa interessante, né? E ele ainda fala que o amor é a marca do cristão, lá em João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Não é só palavra, não. Se tiver amor, e o amor é o que vai gerar tudo aquilo que a gente vem falando. O cuidado, o zelo, o olhar de compaixão, tudo isso é produzido pelo amor. Então, é isso aí, esse amor que acaba resultando em tudo isso, é que é a marca do cristão. É o que o mundo vai olhar e falar, esse é discípulo de Jesus, porque ele está fazendo isso. Né? Por que então... por que a gente então atrela, já que a fé é suficiente, né, por que a gente atrela a fé às obras? Por que Tiago faz isso, mas a gente viu que Paulo também fala que é o fruto, o próprio Jesus diz isso, a gente vai ver até que Jesus ele faz isso de uma forma mais enfática, mais à frente no nosso estudo. Mas por que então existe essa relação entre fé e obras? Aí a gente vai consultar Jesus falando em Mateus 5,16. Por que o cristão tem que... por que a fé ela tem que produzir boas obras? Qual o resultado? Por que isso? Para a gente ficar bem? Para a nossa salvação? Para o nosso engrandecimento? Para a gente ser louvado pelos homens? Não. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 5,16, no Sermão do Monte. A gente leu Mateus 7, que também faz parte do Sermão do Monte, e agora, em Mateus 5,16, Jesus está falando sobre o sal, e depois ele fala sobre a candeia, né? Sobre a luminária. Né? Ninguém coloca uma luminária num lugar escondido. Né? Você não coloca embaixo da cama a luminária, você coloca num local onde ela sirva para iluminar o ambiente. E aí ele termina esse trecho da luminária dizendo o seguinte, aí é o verso 16 de Mateus 5. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Ou seja, os homens vão ver as boas obras que nós fazemos. E Jesus está dizendo, para que vejam as boas obras que vocês fazem e, aí o resultado disso, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, as boas obras que nós fazemos, fruto da nossa fé, fruto do Espírito Santo que habita em nós, não é para a gente ser louvado pelos homens, para a gente ganhar um prêmio, olha, é um cidadão modelo, está ajudando. Não, não. É para que as pessoas vejam isso e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Esse é o resultado das obras. Esse é o objetivo bíblico das obras. Porque uma fé só de palavras é uma fé que ela não apresenta Deus de forma tão bonita e tão perfeita ao mundo. Né? Então, a gente pode resumir isso. Né? A gente primeiro separou esse tempo para compreender biblicamente as obras. Né? E a gente pode resumir isso dizendo que as obras são realmente fruto da nossa fé. Pois ela mostra ao mundo a nossa condição de filhos de Deus, a nossa condição de habitação do Espírito Santo, e Deus é glorificado por meio dessas obras. Né? E aí Tiago afirma de forma muito categórica que quem não cuida do seu irmão, quem não pratica as boas obras, é como se ele não tem fé. Ele não tem fé. Então, essa relação ela existe de forma muito direta. Façamos boas obras, fruto da nossa fé, para que Deus seja glorificado. Essa foi a nossa introdução, só para a gente entender as obras. Agora sim, vamos entrar efetivamente no texto da nossa lição. A gente vai ler aqui, então, o primeiro tópico da nossa lição está em Tiago 2, Tiago, capítulo 2, versos de 14 a 17, e nos diz assim a palavra do Senhor. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, primeiro tópico da nossa lição, que o nosso querido pastor Ronaldo Gomes deixa aqui para nós. Falemos então sobre a fé morta. O primeiro tópico da nossa lição é a fé morta. O que seria essa fé morta? Ele traz uma analogia, né? Traz uma analogia que seria o seguinte: grandes empresas passam por um problema, que é a falsificação dos seus produtos, né? A gente vê grandes empresas aí que produzem produtos de alta qualidade e tal, baseados numa marca própria, e existem falsificações para que sejam vendidos mais baratos os produtos falsificados, né? E essas empresas, elas passam por isso, elas sofrem com isso, elas passam por esse problema. Do mesmo modo, e aí ele traz a alusão, a fé que não se traduz e não se apresenta por meio de obras, ela é uma fé falsa, ela é uma fé morta, ela é uma fé que não produz resultado prático. Essa fé morta, ela tem um nome até, é hipocrisia, porque só tem palavra, não tem ação. É o caso de você chegar para o irmão chega e fala assim, mas eu estou passando um problema aí, meu irmão, tô passando uma dificuldade e tal. Meu irmão, você está passando, tá com problema lá para comer? Não, vamos orar aqui, você vai para casa, aí você come à vontade. Não é assim. Se eu posso fazer e não faço, eu estou negando essa fé. Se eu posso fazer e não faço, é o que Paulo diz, eu estou negando essa fé e estou sendo pior do que o descrente. A gente vê até um caso, no domingo passado, até o pastor Márcio, ele citou na pregação, eu não me lembro se foi no domingo de manhã ou se foi no domingo à noite, eu realmente não lembro. Mas ele cita um caso que explica bem, caso você queira ouvir, meu irmão, ouça as duas, minha irmã, ouça as duas, tanto de manhã quanto à noite, aí você vai encontrar essa ilustração do pastor lá. Então, o pastor Márcio, ele nos cita, que cabe muito bem aqui o exemplo, de um pastor que ele vai até uma obra assistencial e chegando lá, estão reunidos porque eles precisam pagar uma conta no valor de R$100. E esse pastor chega e aí é recebido e fala assim, pastor, que bom que o senhor chegou, porque nós estamos aqui em oração, porque nós precisamos pagar uma conta hoje, é importante que paguemos essa conta e nós não temos o dinheiro, nós precisamos de R$100. Não, vamos orar juntos. E aí reúne aquele grupo e começam orando e pedindo a Deus, e pedindo a Deus, e pedindo, e ora. E aí termina aquele período de oração, olha, aquele pastor fala assim, não, nós vamos orar mais, porque o Senhor vai nos atender, ele ainda não atendeu, vai. E aí entra no segundo momento de oração e ora, e continua orando, e vai para o terceiro momento de oração, e de repente, quando está nesse terceiro momento de oração, ou está no momento posterior de oração, aquele pastor lembra que ele tem R$100 na carteira. E aí ele tem um irmãzinho orando, ele, irmã, para aí, para a oração. Não, pastor, o que foi? Não, Deus atendeu a nossa oração. Como, pastor? Ele me fez lembrar que eu tenho dinheiro aqui. Aí ele pegou o dinheiro, entregou, pronto, a conta será paga. Então essa é a obra. Essa é a frutificação da fé. Você imagina que aquele pastor, como muitas vezes acontece, né? Ele poderia lembrar, rapaz, eu estou com R$100 aqui, mas eu preciso gastar, que eu tenho que comprar uma camisa para mim, né? Ou eu tenho que comer um hambúrguer, ou eu tenho que, lógico, né? Se for para pagar uma conta própria, a gente vai começar a pensar aí como é que é, né? Não, eu tenho que ajudar, mas eu também tenho a minha família. Então, agora, eu vou no McDonald's hoje. Aí não, aí os R$100, a gente tem que entender que fazer pelo próximo é mais importante do que isso. Com certeza, né? A futilidade, né? Aí entra a questão da futilidade. Mas a gente vê que a fé morta é o contrário disso. A fé morta é aquela que não se preocupa com o próximo. A fé morta é aquela que esquece os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? O que seria isso? Por que nega isso? Por que essa fé esquece desses mandamentos? Primeiro, porque eu não estou amando meu próximo. Simples. E segundo, porque eu não estou seguindo os mandamentos de Deus, então eu não estou amando a Deus. Então, a coisa se perdeu. Essa fé morta esquece esses mandamentos. E como a gente tem que compreender que, como cristãos, a gente deve ajudar sem fazer acepção também. Tiago fala que a gente não faz acepção, mas Paulo cita em Gálatas
6, 9 e 10, é o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Algumas traduções aos domésticos da fé, né? Então Paulo está dizendo que a gente não deve fazer acepções de pessoas, a gente deve ajudar a fazer o bem a todos, mas dar uma prioridade, lógico, para aqueles que são da família da fé. Né? E a gente vê essa representação também em Mateus 25. A gente vai ler um texto um pouquinho mais longo, mas vale a pena a gente compreender que Jesus também defende essa ideia de Tiago. E ele mostra que essa fé viva, essa fé que produz resultado, ela é a representação, no caso produz resultado por meio das obras, essa obra ou essas obras passam a ser a representação dessa fé. Olha o que Jesus fala. Mateus, ele narra as palavras de Jesus, Mateus 25, de 31 a 40. Jesus diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porém, porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos, foi a mim que o fizeram. Então Jesus, é interessante que esse texto também, se a gente lê esse texto isoladamente, a gente também pode interpretar mal. A gente também pode olhar e falar assim: essas pessoas foram justificadas por meio dessas ações. Não, Jesus não defende justificação por meio de obras. Tanto é que, se nós pegarmos aquele que é considerado o texto mais famoso da Bíblia, João 3,16, o que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a condição para não perecer e ter a vida eterna é crer. Jesus deixa isso muito claro. Mas quando acontece esse momento, Jesus usa como o parâmetro ou como a concretização desse crer e dessa fé as obras que foram realizadas. Então é isso que Jesus está dizendo. Por isso que Jesus diz: poxa, vocês fizeram isso, isso, isso. Mas não fizemos isso pelo Senhor. Não, vocês fizeram aos meus irmãos. Então, quando vocês fazem aos pequeninos, aos meus pequeninos irmãos, a mim o fazem. Então Jesus está materializando, está mostrando essa fé materializada ali. Em momento nenhum Jesus defende que essas obras foram responsáveis pela justificação e pela salvação. Então a fé viva e eficaz produz mudança de vida. A ideia é essa. O fruto dessa fé são as obras. Ou seja, não existe fé sem que haja obras. Por quê? Porque a fé produz mudança de vida. Então a mudança de vida se caracteriza nessas obras. É isso que Tiago está dizendo nesse texto que nós acabamos de ler. No segundo tópico, no segundo momento, a gente vai ver os dois próximos versículos da nossa lição, do nosso texto, que são os versos de 18 a 20, são 3, de 18 a 20. E diz o seguinte, Tiago 2, 18 a 20, ele continua: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Olha aí o que Tiago está falando, e ele traz aqui uma questão muito interessante, né? É interessante que as obras, elas não produzem o favor de Deus. Elas apresentam ao mundo o favor de Deus. Elas representam e apresentam esse favor de Deus ao mundo. E a gente vê uma afirmação muito pesada
nesse trecho que a gente acabou de ler, que crer pura e simplesmente, sem mudança de vida, até os demônios creem. Os demônios creem e são inteligentes o suficiente para tremer. Né? Eles creem, sabem de forma tão profunda, isso quer dizer, o demônio não é ateu, né? Eles creem, nem agnóstico, eles creem de forma tão profunda que chegam a tremer diante dessa situação. E a gente vê que os demônios, eles criam, mas criam em quê? Eles criam na existência de Deus, lógico. Eles criam na divindade de Cristo. Eles, inclusive, a gente, por exemplo, vamos pegar Marcos 3,11. Em Marcos 3,11, Marcos narra o seguinte: também os espíritos imundos, quando viam Jesus, né, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Ou seja, os demônios, os espíritos imundos aqui, os demônios, eles acreditavam na filiação divina de Jesus. Eles dizem: você é o Filho de Deus. A gente vê que Lucas 8, de 29 a 31, também um texto famoso, Lucas narra o seguinte: porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo, aqui é aquele caso do endemoniado que tinha legião, né? Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. E estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ou seja, esses demônios, quando eles pedem isso, eles estão crendo que existe um lugar de castigo. Eles sabem disso. Eles creem que Jesus é um juiz e eles creem que Jesus é todo poderoso e tem poder sobre eles. Olha o tanto de coisa que os demônios creem e muitas vezes o cristão não crê nisso. O cristão está fazendo uma opção de coisa aí, achando que então, se a gente está nesse meio do caminho aí, a gente tem que entender isso, tá? Os demônios creem, a gente também tem que crer, mas a questão não é efetivamente essa, né? O que Tiago está dizendo, por que ele cita esse exemplo em particular? Porque os demônios crerem, isso é inútil. Eles crerem ou não crerem, isso não vai trazer salvação para eles. Eles não têm fé, nem terão. Né? Para eles já está, a coisa já está consumada, já está definida. Né? Então ele usa isso como exemplo. E aí a gente vê, o Wiersbe, ele diz que, o pastor cita, né, nós concluímos que crer e tremer não produz salvação. Né? Não tem, crer e tremer não gera, né, não gera salvação para ninguém. E aí Tiago lança um desafio, né? Ele mostra essa questão dos demônios creem e ele lança um desafio. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé através das obras. Por quê? Sua fé está morta. A fé sem obras ela é morta. Então você não vai ter o que mostrar. Você não vai conseguir mostrar uma fé sem obras. Mas eu vou te mostrar a minha fé por meio das obras. Está morto? Não tem o que apresentar. Né? Essa obra ela é inútil. É interessante que esse termo inútil ele pode representar o seguinte: ocioso, preguiçoso, irrefletido, inútil, prejudicial. Isso o pastor Ronaldo traz isso aqui para nós, e a gente vê que o que Tiago diz é que a obra, essa fé sem obras, ela é preguiçosa, uma fé preguiçosa e pode ser até prejudicial, uma das formas de encarar isso, prejudicial. Olha que coisa fantástica. Então, a fé demonstrada por meio das obras é uma fé viva, é uma fé que ela produz, ela frutifica. E o contrário disso, uma fé sem obras, ela é uma fé morta, ela é uma fé que não vale de nada, ela é inútil. E a gente continua, terceiro tópico na nossa lição, a gente vai para o final até do capítulo e a gente vai ler dos versos 21 até o verso 26. E diz assim, Tiago 2, 21 a 26. Não foi Abraão, e aí ele vai dar o exemplo, né? Vou até voltar ao 20 porque ele faz uma pergunta e responde através disso. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Aí ele dá os exemplos. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? E você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Vejam bem, tem que ter cuidado com esse texto. É isso que eu estou falando, tem que ter cuidado com esse texto. A pessoa é justificada pelas obras e não apenas... como as obras andam juntas com a fé, é isso que ele está dizendo. Elas andam juntas, tá? Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta,
Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E agora a gente vai ver o contrário da fé morta, a fé eficaz. E citando dois exemplos, né? Para representar essa fé que produz resultado, Abraão e Raabe são as citações de Tiago. A gente vê que a fé ineficaz, ele cita os demônios que creem, né? A fé eficaz, ele cita Abraão. E é interessante que, se a gente olhar, né? Se a gente ler o capítulo 15 de Gênesis e o capítulo 22, no capítulo 15 de Gênesis, a gente não vai ler todo, mas é interessante que você, meu irmão, você, minha irmã, leia em casa, capítulo 15, capítulo 22, para compreender. Inclusive o nosso pastor Ronaldo deixa isso, tá? Como tarefa, ler Gênesis 15 e Gênesis 22. No capítulo 15, Deus promete o filho, né? Porque Abraão diz, olha, poxa, Senhor, mas o herdeiro do que eu tenho vai ser um estrangeiro, né? O Damasceno Eliezer, que é o meu braço direito. E aí Deus diz, não, o seu herdeiro vai ser o seu filho. Tá? E aí Deus faz uma aliança, eles fazem uma aliança mesmo ali ao longo do capítulo 15, e Deus promete a terra, Deus promete uma descendência grande para Abraão. Tá? Quando chega no capítulo 22, Isaac já nasceu. A gente não sabe a idade que Isaac tem, a gente não é dito especificamente, né? Mas a gente já sabe que ele está numa situação onde ele consegue interagir, ele já tem ciência do sacrifício, como né? Porque Deus pede a Abraão a vida do seu próprio filho. Me entrega o seu filho como sacrifício. E Abraão foi lá e foi entregar o filho. É interessante que Abraão, ele é testado em sua fé. Abraão é testado em sua fé. E ele responde, ele responde a esse teste através de uma obra. A obra frutificando, demonstrando a fé. É isso que está acontecendo. Deus pede o filho e Abraão, pela fé, vai lá e diz. Tiago cita isso como exemplo. Né? A obra é representada aí, a fé está sendo representada por essa obra que seria a entrega do próprio filho. A gente vê que se Tiago dissesse diferente, se ele dissesse que a obra é suficiente para salvar, e a gente volta no início da lição, né, discutir que não é, em momento nenhum Tiago diz que a obra é suficiente para salvar. Se Tiago dissesse isso, ele estaria indo de encontro ao que Gênesis diz e ao que ele mesmo cita, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado por justiça. Abraão tinha um débito, né, o débito do pecado, e ele creu em Deus. E isso foi creditado a ele na conta, ou seja, né, compensou o débito. Ele crer foi a compensação desse débito do pecado. Então, não foi a obra que chegou, que mostrou, ou que foi responsável pela justiça de Abraão, e sim a fé, que foi representada por meio da obra. A gente continua vendo o caso de Raabe. Raabe é muito interessante porque Abraão tinha um relacionamento com Deus. Deus apareceu a Abraão, conversou com Abraão, né, trocaram ideia. Deus apresentou, fez promessas a Abraão, fez uma aliança com Abraão. Então existia um relacionamento, existia uma fé, existia um relacionamento. Raabe não. Raabe, ela creu em Deus pelo que ela ouviu falar. Olha o que diz lá em Josué, a gente vai ler Josué 2, de 8 a 13. Olha o que está escrito. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora,
Jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. A fé, Raabe, ela ouviu situações, ela ouviu dizer que, vamos e convenhamos, né? Acreditar que o mar se abriu e o povo passou a pé seco, parece história da carochinha, né? Você acredita por meio da fé, lógico. E ela ouviu falar isso. Ela ouviu falar que um grupo de escravos que saíram do Egito derrotou duas nações, derrotou dois reis. Né? A gente viu que ela vai ouvindo isso e o coração se derrete. E ela chega e diz assim, eu sei que o Senhor, eu bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Eu sei que a terra é de vocês. Eu sei disso. Eu tenho consciência disso. Eu só peço que vocês livrem a minha família. Usem de misericórdia como eu usei de misericórdia com vocês. Raabe tinha certeza de que Jericó seria derrubada, de que Jericó seria conquistada. Olha a fé dessa mulher. Ela sabia disso e ela pede a misericórdia. E a ela é dada a misericórdia, inclusive, né? É concedida a misericórdia. Ou aqueles homens dizem, não, ótimo, a minha vida pela de você, a nossa vida pela sua. Só você vai fazer o seguinte, aí ela coloca um sinal e tal, e se por acaso quem estiver dentro desse ambiente aqui, que tiver sinalizado, for morto, a nossa vida vai pela vida de vocês, porque nós estamos garantindo. Tá? E realmente ela é salva, se casa, e a gente vê que se nós olharmos lá em Mateus, por exemplo, ela faz parte da genealogia de Jesus. Ela é uma ascendente, ela está lá, ela é uma antecessora de Jesus, ela está lá na linha de descendência de Cristo. Né? Olha que coisa bacana, porque ela num determinado momento ela creu. Então, Tiago, ele apresenta esses dois exemplos, e aí ele apresenta esses dois exemplos colocando que as obras que eles realizaram, tanto Abraão quanto Raabe, Abraão disposto a entregar o próprio filho, a gente sabe que ele não chegou a concretizar, na hora que ele ia imolar o filho, na hora que ele ia sacrificar, o próprio anjo do Senhor diz, não faz isso com seu filho e tal. A gente vê, e Raabe escondendo os espiões que foram para a terra, fez isso porque sabia, tinha fé de que seriam tomadas. Então, a fé de Raabe e a fé de Abraão fez com que eles agissem. Eles não ficaram falando, eles chegaram e agiram, eles fizeram alguma coisa. Essa é a fé eficaz. E a obra representa essa fé. É isso. A gente consegue finalizar esse texto, ou esse trecho da carta de Tiago dizendo isso. Né? A fé eficaz é aquela que é representada, ela é demonstrada por meio das obras. E a gente buscando lá no que Jesus disse em Mateus. Porque quando a gente faz isso, lá em Mateus 5, porque quando a gente faz isso, Deus é glorificado. O Pai que está nos céus é glorificado por meio das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas obras. Nós vamos concluir, então, lendo, como fazemos sempre, a conclusão deixada pelo nosso autor aqui na revista, e ele diz o seguinte: estudamos nessa lição que todo cristão maduro pratica a verdade. Não está atrelado de forma simplista a doutrinas antigas, mas as pratica na vida diária. Tal cristão possui uma fé dinâmica, tal como Abraão e Raabe, uma fé que transforma a vida e que se põe a trabalhar para Deus. É esta fé que precisamos exercitar, produtiva, influenciadora, transformadora. Essa fé transforma a vida do homem, a vida da mulher, a vida daquele que a tem. Para pensar e agir, nós temos 3 perguntas que o nosso autor deixa para nós. A primeira, ele pergunta: você percebe a relevância de uma fé operante a qual frutifique? Então, existe, a gente consegue perceber isso, a relevância dessa fé que frutifica, que apresenta frutos? Como você tem demonstrado, segunda pergunta, né? Como você tem demonstrado sua fé em Deus por meio de ações concretas de obras de fé? E a terceira pergunta: o que você pode fazer para ter uma fé produtiva, tanto na sua vida pessoal como na vida coletiva da igreja a qual você pertence? Ficam essas questões para que a gente possa compreender, para que a gente possa pensar, refletir. Como é que é essa questão da relação da nossa fé
com as nossas obras. Como que anda isso, né? Como que está isso na nossa vida cristã? Nós precisamos de obras, porque as obras glorificam o nosso Pai, fazem com que os homens vejam e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E além do que, é um cuidado que a gente tem com o nosso próximo, é o zelo, é o carinho. Então tudo isso a gente precisa ter em mente. Nós vamos, depois das questões para reflexão, vamos orar entregando esse momento, agradecendo ao Senhor pela preciosa lição que nós tivemos hoje e que a sua palavra deixa para nós, as preciosas lições da sua palavra. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por tão preciosa lição que tivemos hoje, Pai. Por tão preciosas palavras deixadas para nós em sua Escritura, Senhor. Obrigado, Senhor, que possamos frutificar a nossa fé por meio de obras, não apenas de palavras, que a nossa fé seja uma fé ativa e não uma fé morta. O Senhor coloca isso no nosso coração, Senhor, que nós possamos aplicar tudo que aprendemos hoje à nossa vida e possamos ser cada dia mais transformados pela fé que temos no Senhor e pela presença do Espírito em nossa vida. Continua recebendo o nosso culto, continua recebendo a nossa adoração, é o que pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Semana que vem, a lição de número 4, a fé e as palavras, está em Tiago 3, de 1 a 12, então já fica aí, meu irmão, minha irmã, lê Tiago 3, de 1 a 12, a gente vai falar sobre as palavras, sobre o controle da língua, sobre como que se dá essa questão de abençoar, de amaldiçoar, a gente vai ver tanta coisa importante. Tiago 3, de 1 a 12, fica aí como tarefa para casa, a lição, a leitura desse texto. Lê, meu irmão, lê, minha irmã, faz conexão com outros textos da Bíblia, pensa, poxa, isso aqui pode ser aplicado aonde, ou o que mais que a Bíblia fala sobre isso, vai trabalhando desse jeito, vai articulando, vai fazendo que a gente cresce muito lendo a palavra desse jeito. Então, semana que vem, a fé e as palavras, um grande abraço e até lá.